Sejam bem-vindos. Vamos para mais um especial Autárquicas, desta feita com a presença de Luísa Henriques, cabeça de lista do Partido Socialista, a União de Freguesias de Madalena Bezélga. Iniciamos aqui uma conversa que passa por, naturalmente, perceber quais são os objetivos desta candidatura para esta área do Concelho de Tomar no decorrer dos próximos 4 anos, caso venha a ser vitoriosa. Luísa Henriques, muito obrigado por estar connosco, muito obrigado por esta conversa que aqui vamos encetar. Começamos pelo princípio. Aparece, digamos assim, como candidata à Junta da União de Freguesias de Madalena Bezélga, numa situação quase de recurso. O anterior presidente esperava-se que fosse recandidato nesta altura. Não vai ser assim. Foi uma surpresa, ao fim e ao cabo. Não. Permita-me começar por agradecer o vosso convite para estar aqui para apresentar o projeto da minha equipa e por cumprimentar toda a população que nos está a ver e ouvir, e um cumprimento muito especial à população da freguesia da Madalena Bezélga, que é por eles que eu estou aqui. Não é de toda uma surpresa. O presidente Arlindo Nunes já está em exercício há muitos anos. Portanto, o tempo, aos anos que ele está a executar funções, isto começa a ter algum desgaste e cansaço. Ele achou que é tempo de se dedicar à família, e também nos últimos anos não tem tido uma vida fácil, não é? Porque teve alguns problemas a nível de saúde. Portanto, achou que era a altura de terminar a sua passagem pela Junta de Freguesia. Portanto, isto resulta de um percurso, é o culminar de um percurso que eu iniciei há 16 anos. Portanto, eu estive 12 anos na Assembleia de Freguesia, 8 deles como Presidente da Assembleia. Os últimos 4 estou no Executivo, portanto, tenho funções como Secretária, desempenhando muitas vezes a função de Presidente devido a este problema que ocorreu. Portanto, acaba por ser uma sucessão natural e não uma surpresa. Penso que não será uma surpresa mesmo para a população. Nesta fase, a lista que a acompanha é uma sequência também daquilo que vinhamos tendo? Sim, portanto, como se costuma dizer, equipa ganhadora, não é? Na equipa que se ganha não se mexe. Tem algumas alterações, com certeza, mas nada de muito relevante. Somos uma equipa coesa, que se conhece bem, representativa do território da freguesia, que é uma freguesia muito extensa, e é para manter e é para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, que tem sido um excelente trabalho. Do meu ponto de vista, o Presidente Arlindo marcou o desenvolvimento da União de Freguesias de Madalena Bezélga. Dizia que esta é uma freguesia extensa, e é de facto uma freguesia muito extensa. Sem dúvida. Ao longo deste tempo trouxe de facto problemas à gestão da Junta. O futuro vai ser uma condicionante também para a sua ação, caso venha a ser eleita como não presidente. Portanto, é uma freguesia realmente muito extensa. Não é fácil gerir um território com 44 km², não é? Os recursos são sempre poucos. Temos feito trabalho um pouco por toda a freguesia, mas é difícil realmente. São muitos quilómetros de estrada. Somos a segunda freguesia com maior população, não é? As necessidades são sempre muito maiores. Portanto, eu eu tenho a certeza que tem sido feito um bom trabalho. Claro que é sempre, achamos sempre pouco, queremos sempre fazer mais, não é? É normal. É normal. O facto de ser mulher, digamos assim, condiciona também pode condicionar esta votação? Eu julgo que não, nos dias de hoje que não é. Uma junta que foi liderada por homens durante tanto tempo. Claro, é evidente. Depois eu também, ou seja, a Junta de Freguesia foi liderada pelo Presidente Arlindo Nunes, mas eu estava em número 2 e nunca senti que tivesse, que por ser mulher, que fosse tratada de maneira diferente. Penso que o tempo levou com que as pessoas percebessem que as mulheres também têm um espaço na política e têm um espaço e que temos capacidade
para ocupar esses cargos. Não é? E há exemplos disso no Conselho de Tomar. Claro. Uma das questões que aqui temos trazido, também em relação ao Conselho de Tomar como um todo, mas em particular às freguesias, é a perca de população que nos últimos censos também se verificou em termos da freguesia que representa. Essa quebra de população fica a dever-se aqui. Isso é um paradigma nacional, não é? Portanto, temos nas zonas do litoral, isso não aconteceu. No Distrito de Santarém, apenas um concelho não teve diminuição de população, o Concelho de Navente. Portanto, isto resulta essencialmente do saldo natural, não é? Da diferença entre o número de nados vivos e dos óbitos, que temos uma população muito envelhecida. Depois vivemos na última década uma crise muito grande, não é? O que fez com que muita gente tivesse que procurar, muita gente foi para o estrangeiro, no fim de lá estarem, não é? E de criarem as suas condições de vida, depois dificilmente voltarão. E prova disso é que nós hoje em dia temos muitas empresas a dizer que temos falta de mão de obra, não é? Porque realmente viveu-se uma crise intensa na última década e as pessoas tiveram que procurar melhores condições de vida. E daí que portanto, será um pouco por aí. Terá a ver com o que é natural, não é? O que é uma população muito envelhecida. A taxa de natalidade é baixa, as pessoas hoje têm outras prioridades ou pensam de outra forma. E depois também teve a ver com isso, não é? Com o facto das pessoas terem que ir à procura de uma melhor qualidade de vida, porque vivemos realmente, na última década, uma crise difícil, não é? Há medidas para inverter isto? Assim, ou seja, é necessário criar condições para que as pessoas sintam que viver numa aldeia poderá ser mais vantajoso do que viver num grande centro. Nós temos um problema que é o custo da habitação. Em Tomar é um problema também. Mas eu penso que criando condições, que é esse o nosso objetivo, não sendo essa uma responsabilidade nossa, ou que nós possamos fazer efetivamente esse trabalho a nível de saneamento básico. Iluminação pública está muito melhor, mas ainda há situações a resolver. Abastecimento de água, portanto, também a maioria da freguesia existem situações pontuais que terão que ser resolvidas e nós, junta de freguesias, estamos sempre disponíveis e vamos apoiando essas situações, criando condições portanto, a nível de rodoviário temos boas infraestruturas, penso que nos últimos tempos houve uma grande melhoria, e também é necessário criar infraestruturas a nível tecnológico, para que as pessoas sintam que estar aqui poderá ser até muito mais vantajoso porque tem-se outra qualidade de vida que não se tem num grande centro. E penso que o facto de que vivemos agora nos últimos tempos, a pandemia que assolou o país e o mundo, fez com que as pessoas repensassem a forma de viver, ou seja, como deve a forma de vida, e pensaram noutras prioridades. Eu penso que isso poderá vir aqui comatar um pouco a situação que estávamos a falar anteriormente da diminuição da população. Eu penso que as pessoas hoje começam a pensar de maneira diferente. O facto de terem estado fechadas em prédios, não é? Em apartamentos, e não poderem sair e depois perceberem que realmente viver no campo é muito diferente, a qualidade de vida é muito melhor. Claro que eu penso que nós estamos muito bem, mais uma vez eu tenho a certeza que estamos muito bem servidos a nível de ensino. Nós temos 3 estabelecimentos de ensino que têm projetos diferenciadores e que têm cativado mais crianças para a freguesia. Pronto, vamos esperar que com o nosso trabalho e com esta nova forma de pensar a vida, que consigamos reverter esta situação. Vamos poder aprofundar aí algumas questões que foi referindo, mas ainda no âmbito daquilo que são as condicionantes do funcionamento da junta, neste caso, o facto de ser uma junta de Partido Socialista tem sido até agora, o facto de termos tido um município liderado também pelo Partido Socialista, digamos que ajudou no processo? Não de todo. Não considero que tenhamos sido privilegiados, como se costuma dizer, porque temos portanto, um executivo municipal do Partido Socialista. Somos tratados de maneira igual e eu penso que nos últimos tempos, portanto,
houve uma base de como é que eu vou explicar? Portanto, o financiamento às juntas de freguesia foi feito com base em determinados parâmetros, que são parâmetros como a população, a área, os estabelecimentos de ensino, o índice de periculosidade de incêndio, portanto, está estabelecido e com esse valor que nós contamos. Portanto, nós não tivemos nada para além do que está, portanto, dos contratos, portanto, a descentralização de competências e dos contratos interadministrativos, não tivemos mais do que isso, que é o que as outras freguesias também têm. Quer dizer, eu acho que há freguesias que até foram para além disso. Se calhar os que mais se queixam foram os que mais beneficiaram, mas enfim, mas eu não considero que tenha sido, que tenhamos ganho por isso. Penso que tem havido um tratamento bastante equilibrado relativamente às juntas de freguesia. Este modelo de financiamento, tem passado por aqui candidatos que têm defendido, nomeadamente, um orçamento próprio para as juntas de freguesia, como é, por exemplo, para as câmaras municipais. Seria mais benéfico, digamos assim, para as juntas terem um orçamento para gerir? Claro que sim, isto tudo depende dos valores, não é? A questão é sempre a mesma, não é? Precisamente, isto tudo depende dos valores, ter um orçamento próprio, mas depois, a descentralização de competências tem sempre um problema, é que nunca vem acompanhada do pacote financeiro suficiente para resolvermos esses problemas. Portanto, o facto de nós termos um orçamento próprio depende do orçamento que é, não é? Isto tudo depende do valor. Claro que porque eu não considero que nós estejamos dependentes portanto, o que acontece é que existe uma descentralização de competências, foram-nos atribuídas determinadas verbas e nós sabemos que podemos contar com aquilo. Ter um orçamento próprio, claro que será bom, depende daquilo que vem nesse orçamento, não é? É um pouco isso, de facto. As juntas de freguesia dependem muito das câmaras neste processo, não é? Os contratos interadministrativos são um modelo que pode ser melhorado na atual conjuntura, que pode ser reforçado de alguma forma? Claro que sim. Eu costumo dizer, quem dá sempre muito, quem recebe sempre pouco, não é? Quando nos pedem o financiamento, é como nós, quando vamos vender, eu costumo dizer, quando nós queremos vender um automóvel, ele nunca vale nada, mas quando compramos, ele vale sempre muito. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós precisamos sempre de mais, porque queremos sempre fazer mais, mas sabemos que nós temos as nossas dificuldades, o município tem as suas, não é? Temos que perceber isso, claro que vamos pressionando, não é? Vamos pressionando, nós queremos fazer e vamos pressionando, mas também entendo que se calhar não dá para ir muito mais além, mas para nós, claro que eu queria ter um orçamento maior, um orçamento melhorado. Vamos falar de prioridades para a freguesia. Então, as nossas prioridades são, como eu disse anteriormente, realmente insistir com as entidades competentes, porque não depende apenas de nós, mas depende também, penso que da nossa pressão, realmente a melhoria do saneamento básico, da rede de cobertura de saneamento básico, está a ser feito, já está a ser feito uma parte, portanto, a ser instalado o saneamento básico numa parte da freguesia, portanto, entre São Miguel, Carvalhal Pequeno, Juncais e Machial, Charneca de Machial. Claro que é muito pouco, temos a freguesia tem uma baixíssima cobertura de saneamento básico, portanto, isso é um ponto. Relativamente ao abastecimento de água, portanto, a cobertura de saneamento de abastecimento de água portanto, está completamente coberto o território, mas temos um problema com as condutas que já estão obsoletas, não é? Tudo tem o seu tempo de vida, o que nos provoca ali alguns constrangimentos, porque estão constantemente a ter rupturas e depois vêm os problemas no pavimento, portanto, também é necessário fazer aqui alguma remodelação nas condutas de abastecimento de água. Relativamente à iluminação pública, como eu disse, houve uma melhoria substancial, mas existem situações ainda por resolver. Temos ruas ainda que não têm iluminação pública devido às infraestruturas não passarem junto à via pública, mas são situações que iremos ter que melhorar.
Gostaria também de... Um dos objetivos era criar parques de lazer. Nós criámos um parque, houve um senhor que nos cedeu um terreno nos Fagulhos, onde criámos lá um espacinho de lazer, e fico bastante contente quando me dizem que param lá pessoas para fazer o piquenique, e é essa a intenção, é que criar condições para que as pessoas tenham um espaço de lazer. Gostaria de fazer isso um pouco mais por toda a freguesia. Claro que a freguesia é muito extensa, terá que haver aqui, portanto, depois tem que haver parcerias também provavelmente com as associações, porque nós não temos terrenos em todo lado, e pronto, por aí também, dar continuidade ao apoio social. Nós temos uma comissão social de freguesia que trabalha muito bem, é exemplo do que é trabalhar em rede, realmente. Sempre que nos chega uma situação de carência, já está identificada. Ainda não houve uma situação que chegasse à junta de freguesia que eu ligasse para os membros da comissão que não tivesse identificado ou que não estivesse já a ser tratado. Portanto, é o exemplo de como trabalhar em rede que resulta. Pelo apoio ao associativismo. Somos uma freguesia muito rica ao nível do associativismo, penso que a mais rica. Temos muitas associações que têm, e algumas com uma projeção para lá de nacional, não é? Portanto, temos que continuar o apoio ao associativismo, que é importantíssimo para o desenvolvimento da freguesia também, não é? Porque eles são um grande polo dinamizador também. Continuar a apoiar, portanto, nos estabelecimentos de ensino, estamos sempre presentes, sempre que nos chamam estamos lá, e criar, portanto, quanto melhor forem as condições dos estabelecimentos de ensino, também os pais, com certeza que será uma condicionante, um fator que irá fazer com que as pessoas escolham os nossos estabelecimentos de ensino. Gostaria de... Tenho muitos projetos, mas outro dos projetos era o alargamento da sede em Sensoldos, porque o espaço é pequeno. Gostaria de... Temos um edifício que está à venda ao lado. Se eu ganhar as eleições, se a minha equipa ganhar as eleições, gostaríamos de adquirir o espaço para criar também melhores condições para as pessoas de mobilidade reduzida. Fizemos há pouco tempo uma rampa de acesso, mas o espaço é pequeno, portanto, gostaríamos também de melhorar nesse nível. A nível do edifício também gostaríamos de criar, ou seja, de investir de forma a que fosse um edifício mais sustentável. Portanto, há muito a fazer, não sei, Pegamos por aí, por exemplo, ainda em relação à junta, à atividade da junta, ao edifício. A junta precisa também de recursos humanos para levar a cabo todas estas tarefas que tem pela frente, e são muitas também. Como é que estamos? Como é que se projeta este futuro? Nós, a nível de recursos humanos, portanto, atualmente temos 3 funcionárias, 2 na sede em Sensoldos e outra no Val de Calvo, que faz meio tempo para o Centro de Saúde de Val de Calvo, que é uma parceria com a ACES, e 2 porque nós temos o posto de CTT. Realmente é muito trabalho, porque nós somos uma freguesia muito grande, com bastante população, mas pronto, a nível administrativo penso que as coisas estão... a nível operacionais, portanto, de assistentes operacionais, atualmente temos 2 no quadro, está a decorrer um concurso, que está já em fase de finalização, para mais um posto de trabalho, mas é sempre pouco, não é? Porque a quantidade... Nós temos 6 cemitérios. Começa logo por aí. 6 cemitérios que temos que manter e temos que zelar. Temos um território muito extenso que é necessário limpar as ervas, portanto, as birmas, as estradas. Temos património, temos fontenários que temos que preservar. Portanto, é sempre escasso. Mas também dado o orçamento, porque o fundo de financiamento das freguesias é para os recursos humanos, portanto, portanto não podemos ir muito mais além do que isto, mas vamos ver como é que a não ser que haja uma evolução a nível financeiro. Esperemos sim. Em termos de equipamentos, tem algum equipamento? No início deste mandato, no primeiro ano, adquirimos um trator com uma alfaia para destroçar as ervas. Portanto, temos um funcionário que está afeto ao trator, que anda desde assim que o tempo permite, começa a fazer a limpeza. Claro que
Quando ele vem a meio, já está a precisar de voltar para trás, não é? Mas é o que temos agora, realmente. Temos 2 dumpers que ainda são do tempo, já há muito tempo atrás, não é? Que foram cedidos pelo município, já há muitos anos. Uma carrinha para que eles tenham um transporte mais rápido, porque o dumper, para a extensão da freguesia, primeiro que se chega é uma ponta, quer dizer, não, é muito demorado, daí temos uma carrinha para que eles se desloquem. Portanto, e há sempre necessidade de ir adquirindo alguns equipamentos, mas nada já de valor mais simbólico. Voltemos um pouco atrás às questões políticas. Tem-se falado nos últimos tempos na possibilidade da reversão deste processo, foi a unificação de freguesias. Como tem referido aqui ao longo desta nossa conversa, é uma freguesia muito grande. Muito grande. O que é que a população pensa desta matéria? Numa altura em que se discute a eventualidade de algumas freguesias poderem vir futuramente a reverter estes processos. Aquilo que eu tenho ouvido no terreno é que as pessoas estão satisfeitas com o nosso trabalho, ou seja, para elas foi uma melhoria. Essencialmente estou a falar nas pessoas da freguesia da Bezelga. Ex-Bezelga, hoje União de Freguesias de Madalena Bezelga. As pessoas, na sua maioria, sentem que estão bem. Claro que há de haver sempre pessoas que querem o contrário, mas na sua maioria consideram que estão bem servidas e até consideram que estão que tem havido um maior desenvolvimento desde que houve a agregação do que anteriormente. Portanto, parece-me que, se as pessoas assim o entenderem, claro que nós estamos sempre disponíveis para que isso aconteça, mas penso que a maioria da população está satisfeita. Portanto, não, tudo depende, não é? Se houver vontade, que não é o que me parece no terreno, que haja reversão, não é? O que a população quiser é aquilo que nós queremos também. Mas penso que, pelo que percebo no terreno, que não é essa a intenção. Está aí praticamente finalizado o PDM. Tem ideia dos impactos que vai trazer à freguesia nestes próximos 4 anos? Portanto, relativamente ao PDM, há sempre situações que vão ser constrangedoras, não é? Há sempre pessoas que provavelmente tinham terrenos que deixaram de ser terrenos urbanos, não é? Mas eu penso que o PDM tem um objetivo que é também fazer com que o património que está ao abandono ou muita habitação que não está a ser utilizada, que haja aqui que haja quase que uma obrigação, que as pessoas se sintam que tem que ser o caminho. O caminho é recuperar o que temos. Claro que eu, por exemplo, em Sensoldos atualmente estão-se a construir 3 habitações novas, portanto, mas também se tem visto nos últimos tempos bastante recuperação de casas antigas. Eu penso que o PDM ou seja, o objetivo do PDM é um pouco esse, é deixar de termos tantas casas de lutas, é concentrar mais a população, não é? Porque a população dispersa, o que é que faz? Faz que haja muito mais gastos e não é? Porque tem que haver uma maior rede viária, o saneamento terá que ser muito mais prolongado. Percebemos isso. É claro que quem tem um terreno e que não pode construir nunca vai entender isso. Eu também já tive um bocadinho desse papel. Em tempos, quando quis construir, o meu terreno dava para construir, mas não foi fácil. Era um terreno que também não era um terreno urbano, era agroflorestal e tínhamos uma porcentagem para construir e na altura eu também achava que estavam a ser injustos comigo. Portanto, eu percebo, temos que perceber os dois lados, não é? Mas eu penso que não irá ser, não é por aí que vamos ter problemas a nível de vinda de população para a freguesia. Até porque há muitos edifícios de lutos que eu acho que é importante que haja uma recuperação porque temos muitas aldeias. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar da Val do Calvo, que tem ali umas ruas que têm muita habitação degradada, que também não é bom para quem vive, não é? Quem está a viver ali ao lado e tem... portanto, eu acho que é importante que se promova a recuperação dos edifícios. E penso que o PDM tem um bocadinho esse objetivo. Muito bem. Também, já que falamos de questões de habitação, questões urbanas, Sensoldos está, concentrando-nos agora um pouco em Sensoldos,
o Largo do Rossio está a ser alvo de obras, digamos. Ainda não. Infelizmente ainda não. Sim, mas é para ser alvo de obras. Este é um processo que vai mudar, digamos assim, a imagem do centro do lugar. Portanto, o projeto do Largo de Sensuldos não foi um projeto da freguesia, foi um projeto do SCOCS com a população. Portanto, houve a apresentação de vários projetos, convidaram quem quisesse a apresentar projetos para o Largo da Aldeia, houve a apresentação de projetos, houve um projeto ganhador, que foi escolhido dentro das pessoas que se quiseram manifestar. Portanto, não quer dizer com isto que seja que a construção do largo que seja eu não estou, portanto, não foi porque as pessoas foram chamadas ao terreno que vai ser consensual, com certeza que não, porque eu penso que vai haver ali algum problema de estacionamento, mas isto nós já sabemos. Quando há obra, há sempre quem gosta e quem não gosta, não é? E não se consegue agradar a toda a gente, mas sem dúvida que aquele projeto foi um projeto lançado pela associação, em que a Câmara acolheu e que foi votado pelas pessoas que se quiseram manifestar. Não é? O projeto, penso que foi a concurso público, agora há relativamente pouco tempo. Esperemos que as coisas corram bem para que para o ano haja bons sons, não é? Que não seja um constrangimento para o próximo evento. Esta requalificação do Largo tem, de facto, em mente essa realidade que é o festival? Penso que sim, que foi feito. Eu penso que o projeto foi elaborado tendo em conta essa situação e mesmo, portanto, penso que houve aqui algum atraso no lançamento do concurso porque houve necessidade de adaptar as infraestruturas a nível elétrico, porque nesta altura, quando é a altura dos bons sons, há necessidade ali de reforçar sempre ao nível da eletricidade. E houve aqui um atraso precisamente por causa disso, porque houve necessidade de reforçar as infraestruturas, de fazer infraestruturas tendo em conta o que é necessário para o festival. Portanto, eu penso que isso está tudo salvaguardado. Já que falamos do festival, não tem havido. Que impacto é que isto tem tido ao nível do lugar, da freguesia? Um impacto enorme, não é? Os bons sons é quase... Era uma fonte de receita também muito importante, não é? Muito importante para os SCOCS. Tem um impacto enorme para a freguesia, para a região, não é? Sem dúvida que sim. Portanto, é um orgulho, não é? Termos uma freguesia em que tem uma associação com esta dinâmica que faz um festival desta dimensão. Para nós é ótimo. Já que falamos da associação, falamos de associativismo, já aqui referiu que um dos objetivos é continuar este forte apoio da Junta às associações. Como é que se vai traduzir, como é que se pode traduzir esse apoio? Portanto, o apoio às associações, por vezes, portanto, é um apoio, por vezes financeiro, outras vezes mesmo por exemplo, nós temos situações em que apoiamos, os nossos funcionários vão fazer algumas pequenas construções que são necessárias. Por exemplo, há algum tempo atrás, já não foi neste mandato, a Associação do Paço da Comenda, que tem o centro de dia, teve necessidade de adaptar as suas casas de banho. Nós demos um apoio. É necessário fazer um corte, o corte de ervas à volta do edifício ou de fazer a poda das árvores. Portanto, vamos sempre que nos são que nos solicitam alguma coisa, só se de todo nós não pudermos, mas estamos sempre disponíveis para apoiar o associativismo, não só a nível financeiro, mas de outra forma. Dentro das nossas limitações, claro. Obviamente. Falávamos também das questões no início das questões de ensino. Disse que a freguesia tem vários estabelecimentos. Sim, são três. Temos assistido nos últimos anos, ao nível do Conselho, ao fecho de escolas. Há esse risco ao nível da freguesia? Eu espero que não. Portanto, nós temos o centro... Portanto, temos a escola do Marmeleiro, não é? A EB1 do Marmeleiro e o Jardim de Infância,
que atualmente tem à volta de, eu tenho aqui os dados, mas à volta de 30 crianças, não sei se chega a 30 crianças. Portanto, temos o EB1 de Sem-Sol de Jardim de Infância, que teve um aumento bastante significativo de crianças. Com muita gente a ir daqui de tomar para lá, não é? Precisamente. Porquê? Porque, mais uma vez, por isso é que eu digo que o associativismo é importantíssimo para o desenvolvimento da freguesia. Mais uma vez, o SCOX, juntamente com a comunidade escolar, fez um projeto diferenciador para o ensino. E o que é certo é que teve resultados, não é? Chegaram a uma altura que fecharam uma sala do infantário, estava a diminuir o número de crianças, e uma aldeia sem crianças não tem vida, não é? E o SCOX não deixou que isso acontecesse e trabalhou muito, muito bem com a comunidade escolar e desenvolveram o seu projeto, e hoje, portanto, vê-se o resultado que temos lá, que temos muitas crianças. Agora estão a decorrer obras no infantário, porque teve que se abrir a segunda sala. Temos 2 salas de jardim de infância e há necessidade de criar infraestruturas para que, portanto, não é só, ou seja, o SCOX e a comunidade escolar trabalhou e levou as crianças para lá. Agora temos que criar condições para que o espaço seja acolhedor, para mantermos este nível, não é? Para que as crianças e para que os pais sintam que as crianças estão num espaço agradável e com condições. Depois temos o Centro Escolar de Valcalvo, que também está em bom funcionamento e que penso que é para manter. A ação da Junta tem sido também aqui pequenas intervenções, digamos assim, não é? Claro. Ainda agora, há pouco tempo, andámos a fazer uma pavimentaçãozinha na EB1 de Sem-Solos para que as crianças possam jogar basquete. Andámos a fazer umas pequenas intervenções também no infantário, ali uns murinhos, uns canteiros. Depois fizemos também um pequeno espaço para que eles tenham a sua horta. Vamos sempre colaborando. Sempre que nos é pedido, nós só se não pudermos é que não estamos lá para ajudar. Falemos um pouco também de uma das questões que é sempre também muito importante para as populações, que é a rede viária. Disse no início desta nossa conversa que muito alcatrão foi colocado ao longo dos tempos, muita melhoria foi feita ao nível da rede. Naturalmente que haverá ainda muitas situações para colmatar neste aspecto, não é? Relativamente às infraestruturas rodoviárias, eu penso que nós estamos muito bem servidos. Claro que há sempre situações a melhorar, mas no essencial, as redes principais, temos uma ou outra que precisa de manutenção, não é? Porque isto é normal, com o tempo tem que se fazer a reparação dos pavimentos. Mas eu penso que, de uma forma geral, a freguesia está bem servida de infraestruturas rodoviárias. Os caminhos para combate a incêndios, um pouco por todo lado, fala-se nesta altura que há muito caminho fechado. Como é que é o caso da freguesia? Nós ainda agora, há 2 semanas, tivemos as máquinas da Câmara Municipal, não é a abrir, portanto os caminhos estavam abertos, é uma questão de manter os caminhos transitáveis na zona de Carregueira, Val do Calvo, que é a zona que mais nos preocupa, ou seja, com maior perigosidade de incêndio. Estamos sempre atentos e aí a população tem um papel muito importante também para nos ajudar e chamar a atenção dessas situações. Porque eu costumo dizer, só todos juntos é que conseguimos fazer um bom trabalho, não é? Eu não consigo, nem eu nem o Presidente, corrermos aí os cantinhos todos uma freguesia desta dimensão. É muito importante o papel da população e temos tido essa interação com a população, e temos sempre o cuidado de, sempre que somos alertados para alguma situação, não é, que nos passa, que não nos apercebemos, de resolver, e penso que a nível de caminhos a situação está razoável. Claro que há sempre coisas a melhorar. Não é? Já que falamos da população e da colaboração da população neste processo de prevenção contra os incêndios, a população da freguesia tem procedido à limpeza anual dos matos, que também cabe, em certa medida, à Junta de Freguesia, naquilo que lhe compete, não é? Claro.
Eu noto que há, portanto, que houve uma consciencialização das pessoas nos últimos anos também, tem-se insistido diariamente nesta temática. Vê-se que há realmente uma evolução nesse sentido, que as pessoas têm mais cuidado. Há sempre pessoas que não cumprem, não é? E nós temos o papel de identificar e de reportar a quem de direito. É a nossa função aqui. E sempre que alguém nos chega à junta e que nos solicita apoio porque ao pé da sua casa, num raio inferior a 50 metros, há um terreno que não foi limpo, nós tentamos fazer tudo, ou seja, de encaminhar o processo para quem de direito, para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível. Muito bem. Voltemos também um pouco atrás, ainda noutra questão que também abordou ao de leve, que é as questões sociais na freguesia. Este período de pandemia trouxe muitos problemas às populações, agravou situações de eventual pobreza. Como é que é o cenário nesta fase? Então, relativamente a esta situação de pandemia, portanto, nós inicialmente tivemos aqui um papel ativo em parceria com a Câmara, não é? Porque eu assumi na freguesia a distribuição das refeições para as crianças com dificuldades económicas. Aproveito para agradecer aos meus colegas de trabalho e às minhas filhas que me permitiram que eu tivesse um horário que praticamente todos os dias fui eu, com o apoio dos escuteiros, porque é muito importante a parceria aqui com as instituições que nós temos na freguesia. E só assim é que faz sentido estar no terreno. Tivemos o apoio dos escuteiros que nos acompanharam na distribuição dessas refeições. Portanto, novas situações, pela informação que temos da Comissão Social de Freguesia e da Caritas Interparoquial, que tem ali um papel também importantíssimo na distribuição de alimentos. Houve uma altura que houve ali um aumento quando houve o primeiro confinamento, houve ali um aumento não muito significativo de pessoas que foi necessário apoiar. Felizmente penso que as coisas já estão mais estáveis. Relativamente à Caritas, nesse período também houve aqui uma necessidade de um apoio extra da Junta, porque não havia recolha de alimentos, não é? Ou seja, não era na quantidade desejável e do que era necessário. Portanto, aquilo que eles recebiam do Banco Alimentar e de outras instituições não era suficiente para fazer face às necessidades da freguesia. Nós reforçámos com o apoio financeiro para que adquirissem alimentação, para os alimentos que achavam necessários para a distribuição, e pronto, foi mais ou menos este o cenário portanto, o que decorreu da pandemia. Há pobreza encoberta na freguesia? Há sempre, infelizmente. Haverá, difícil de identificar. Com certeza que há, mas isso é muito difícil para nós, não é? Conseguirmos, daí o próprio nome, pobreza encoberta. Muitas vezes, a não ser que sejam familiares ou pessoas vizinhas, por isso é que eu digo que todos juntos é que conseguimos fazer o melhor trabalho, que identifiquem, mas muitas vezes também não é fácil chegar mas nós, felizmente, eu penso que a situação está controlada. E depois é como eu digo, nós temos uma comissão social que trabalha muito bem e que nós temos também a associação do Passo da Comenda, que tem o centro de dia e que faz apoio domiciliário e que também logo prontamente com outras instituições conseguem coordenar e entregar. Portanto, eu penso que as coisas estão bem orientadas e espero que continuem assim. Nesta área do social, e já que fala no centro de dia, o apoio aos idosos tem estruturas suficientes na freguesia nesta altura? O que é que se projeta a esse nível? É sempre pouco, não é? O que há é sempre pouco, porque nós temos uma população envelhecida. Nós temos uma associação que eu sempre que estou com eles faço questão de lhe dizer que faz um trabalho de excelência. O Passo da Comenda tem o apoio domiciliário e tem o centro de dia, não só para a freguesia, não é? Mas que cobre toda a freguesia e também fora da nossa freguesia. E é isto que é importante, que se trabalhe não é só para a nossa quintinha, mas sim para o geral. Eles têm a ambição de construir um lar. Tudo o que tiver ao nosso alcance nós iremos apoiar, não é? É sempre uma mais-valia ter um espaço que pode acolher os nossos idosos.
Nós também temos o projeto Lar Aldeia, que eu penso que esse é um projeto que eu gosto muito, porque eu acho que as pessoas devem envelhecer dessa maneira. Estar até, ou seja, o máximo tempo possível nas suas habitações, claro, com apoio. Penso que é muito bom para os idosos, não é? Porque ir tirar as pessoas do seu espaço é sempre difícil para eles e para nós, não é? Património. Projetos nesta área que estejam em carteira, no horizonte. Já aqui falou também dos espaços. Dos espaços. O que é que está projetado? Projetado não está, mas está pensado, não é? Eu gostaria de, como disse há pouco, um pouco por toda a freguesia. A freguesia é muito grande, não terá que ser de forma faseada, não é? Gostaria de criar espaços onde as pessoas se pudessem reunir. Uma das funções do associativismo é um bocado essa, especialmente nos locais onde não há nós temos muitas aldeias que não têm um café, que não têm, e acaba por ser a associação, o polo onde as pessoas se juntam, onde podem, portanto, onde podem passar um bocadinho o seu tempo. Se nós, associados a esses espaços, criarmos um espaço de lazer, com os banquinhos, com uns equipamentos para as crianças, porque não há crianças, há poucas crianças, mas tentar arranjar forma de juntar não é, as pessoas mais velhas com as pessoas mais novas. É essa a minha intenção, mas vamos ver, porque os recursos são poucos, não é? E terá que ser avaliado, não é? Ao longo do tempo, se é possível e até onde é que conseguimos chegar. Por isso não faço promessas, mas eu gostava de poder fazer, mas não faço promessas que possa não poder vir a cumprir. Sem fazer promessas, há outros projetos em carteira assim mais relevantes que possam vir a ver a luz do dia nos próximos anos? Há uma situação que eu gostava de ver resolvida e que me preocupa imenso, que é a limpeza da Ribeira da Bezelga. A Ribeira da Bezelga está uma lástima. Nós sabemos que portanto, são os proprietários confinantes à Bezelga que têm a responsabilidade de fazer essa limpeza. O que é certo é que a maioria não faz. E nós corremos riscos de, no inverno, termos ali alguns problemas, principalmente no lugar da ponte e de Porto Alage. Já mostrei esta minha preocupação ao município. Penso que perceberam e que irão apoiar, caso nós sejamos eleitos, a fazer, e se não formos nós, com certeza que outros, porque é uma preocupação que é comum, não é? A limpeza da Ribeira da Bezelga realmente preocupa-me bastante. Há outras questões ambientais também na área da freguesia que mereçam a atenção da Junta nesta fase? Questões ambientais, o que é que nós temos aqui? Temos determinadas pessoas que não têm sensibilidade ambiental. Estamos a falar da recolha de lixo? A recolha de lixo, não, o que me preocupa. A recolha de lixo, mal ou bem, vai-se fazendo. Tem períodos que não funcionam tão bem, outros, mas no geral até vai funcionando. Mas eu estou constantemente a mandar fotografias para a Junta de Freguesia para me reencaminharem para ir a recolher monos, porque as pessoas não têm sensibilidade nenhuma. Há determinadas pessoas que não têm sensibilidade nenhuma relativamente a este assunto. Ainda ontem passava ali junto a um ecoponto onde havia tudo e mais alguma coisa, colchões, televisões, portanto preocupa-me um bocadinho isso, e enquanto junto aos ecopontos que nós vamos vendo, o problema é quando nós vamos a passar no meio da floresta e encontramos um monte de lixo também, porque as pessoas não têm, as pessoas não felizmente a maioria das pessoas tem cuidado, mas existe sempre algumas pessoas que não respeitam. Não se respeitam eles nem os outros, não é? Porque ao fazer isso... Há preocupação da população, por exemplo, em relação ao processo de reciclagem
Sim. Há uma cobertura suficiente da Ecopontos? Nós temos uma cobertura bastante razoável da Ecopontos e eu penso que as pessoas estão, portanto, estão sensibilizadas para a reciclagem. Isto parte tudo muito das crianças e as crianças têm sido ou seja, é por aqui que se começa sempre. Eu acho que as crianças são o melhor meio de comunicação e sem dúvida que nas escolas é impensável as crianças hoje numa escola não terem preocupação com a reciclagem, não é? Porque está no dia-a-dia delas, para elas é uma coisa comum. As pessoas mais velhas por vezes não é bem assim, portanto isto tudo demora, tudo tem a sua evolução. Felizmente eu penso que estamos bem nesse sentido. Pronto, é o trilhar de um caminho, não é? Que é sempre, que demora sempre algum tempo, mas eu penso que numa maneira geral as coisas estão a funcionar. Antes de finalizarmos, ainda falar de uma questão que não abordamos, que é a questão do emprego na freguesia. O emprego. Portanto, nós temos... eu costumo dizer que trabalhar junto a casa é um luxo. Não é? Nós não... na freguesia, ou seja, o que é importante é a nível de concelho ou dos concelhos vizinhos que haja emprego, não é? Nós não podemos pensar... Nós não podemos pedir uma empresa para o pé da nossa casa e depois no dia a seguir estarmos a reclamar porque há poluição. Portanto, estas situações nós temos que ter alguma sensibilidade nestas coisas. Portanto, tem havido... Eu penso que se nós olharmos para o parque industrial, nota-se que tem havido uma evolução. Claro que se calhar era necessário ser pior, mas nós temos a zona industrial da Barguinha ali ao lado, que também está a captar algumas empresas e temos ouvido falar também de algumas empresas, alguns investimentos que estão a ser de empresas aqui no concelho. Portanto, o que interessa é que haja um aumento de emprego e de emprego de qualidade, não é? Porque é isso que nos tem faltado para conseguir agarrar aquela população que sai para estudar, mas depois não tem aqui, não é? Que não volta. E se houver aqui emprego para qualificado, se calhar é mais fácil que essas pessoas voltem. Apesar de hoje em dia, como eu disse, trabalhar ao pé de casa é um luxo, não é? Porque não podemos... temos que pensar que isto é evolução, não é? Muito bem, já não temos tempo para mais. Foi um instante, de facto. Para aqueles que a ouvem, para os fregueses da freguesia Madalena Bezelga, que mensagem deixava aqui, que palavras neste fim de entrevista? Eu começo por dizer, independentemente do projeto que vão votar, eu passo a vida a dizer isto principalmente aos mais jovens. Muitas pessoas sofreram e lutaram para que nós tenhamos esse direito. Portanto, aquilo que eu peço às pessoas é que votem. Depois, da nossa parte, da nossa equipa, o que nós prometemos é trabalho. Portanto, conhecemos bem o território, sabemos as dificuldades que há, conhecemos o potencial da freguesia e estamos cá para trabalhar. É isto que nós temos para dizer à população da freguesia. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo até nós. Até uma próxima oportunidade. Foi então a entrevista com a candidata do Partido Socialista à freguesia de Madalena Bezelga, Luísa Henriques, que aqui trouxe alguns dos objetivos da sua candidatura, caso venha a ser eleita nos próximos 4 anos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.